Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Lara Pepita aqui com vocês para essa live do Instituto Access, onde nós conversaremos sobre biossegurança e endodontia. E aí, estão preparados, pessoal? Vamos revisar alguns conteúdos aqui super importantes, apresentados, né, que aparecem aí dessa banca em relação a esses dois conteúdos essenciais e vamos, claro, né, resolver questões para que essa revisão seja, né, aí, mais efetiva possível à medida que nós vamos resolvendo as questões. Tudo bem? Então, pessoal, a primeira questão é do ano de 2025 e fala o seguinte: em relação às normas de biossegurança no consultório odontológico, todas as seguintes medidas estão de acordo com as boas práticas, exceto quem? Qual dessas alternativas? A. Desinfetar moldes e moldagens antes de enviá-los ao laboratório de próteses, usando uma solução desinfetante adequada para evitar a transmissão de micro-organismos. Letra B. Reencapar manualmente, com as duas mãos, as agulhas utilizadas após a ingestão anestésica para evitar acidentes com perfuração. C. Colocar barreiras protetoras, filmes plásticos descartáveis, sobre as superfícies e equipamentos que são tocados com frequência durante os procedimentos, como alça de refletor, seringa tríplice e painel do equipo. Letra D. Realizar a lavagem e antisepsia das mãos, higienização das mãos, antes de calçar a luva e imediatamente após a remoção das luvas, bem como antes e depois de atender cada paciente. Qual é a resposta correta, pessoal? Pessoal, essa pergunta aqui, super tranquila e super do dia a dia, da rotina clínica do cirurgião dentista, pessoal. Esses conceitos têm que estar bem claros na sua mente. Bem claro na sua mente a importância da desinfecção, dos moldes e dos modelos, a importância das barreiras de proteção, da lavagem e higienização das mãos, tá? E entender que não é recomendado que você reencape a agulha, né? Utilizando as duas mãos para isso. O ideal é que você leve essa agulha em direção à tampa, mas sem ficar, né, encapando com as duas mãos. Tudo bem? E aí nós temos a NR32, Segurança e Saúde do Trabalho em Serviço de Saúde, né? Que fala que é vedado o reencape e a desconexão manual das agulhas. O uso de luvas, gente, também não substitui o processo de lavagem das mãos, que tem que acontecer antes e depois do uso delas. Então, isso é muito importante a gente entender. Um outro ponto importante, pessoal, é que nós estamos aí submetidos a riscos ocupacionais, tá? Então, todos esses riscos ocupacionais, a biossegurança, ela tem como finalidade nos proteger dos riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos, biológicos, mas principalmente aqui, claro, né, dos mecânicos e dos biológicos, porque a partir do momento, né, em que você não faz o reencap da agulha, faz o reencap, né, dessa agulha com as duas mãos, você corre o risco de se furar, de ter um acidente com pérfuro cortantes. Quando você não tem a caixa de pérfuro cortantes e você coloca esse bisturi em algum lugar inadequado, você ou outra pessoa está correndo risco de se acidentar, né? Mesma coisa para limas e agulhas. Então, o descarte de pérfuro cortantes é essencial. A questão dos biológicos, que são a exposição a sangue, saliva, fluidos corporais, né? Eles têm micro-organismos patogênicos, como vírus, bactérias e fungos. A gente pode estar ali submetido a esses micro-organismos. E para isso existem as barreiras de proteção, para isso existe a desinfecção, a lavagem, a higienização das mãos, né? Assim você evita a contaminação cruzada e a sua própria contaminação. De levar ali, né? De repente, a sua mão contaminada encosta na sua mucosa na hora que você vai coçar o olho, né? Passar a mão na boca. Então você se contamina, você contamina o outro profissional e até mesmo o próximo paciente. Então, pessoal, por exemplo, no Manual de Boas Práticas de Biossegurança do CFO, a gente tem aqui vários locais que devem ter barreiras mecânicas, conforme o que apareceu ali na questão, né?
botões manuais de acionamento, alça de refletor, encosto da cabeça, braço da cadeira, encosto do mocho, a caneta de alta, o corpo da seringa tríplice, as pontas de unidade de sucção, né? Ou seja, ali a área do sugador, superfícies como bancada, carrinho, tem que estar protegido por campos descartáveis e impermeáveis. Seringa tríplice tem que ter pontas descartáveis, tudo bem? Nós temos ainda a importância aí, né, de diferentes tipos de produtos que podem ser utilizados ali em relação à desinfecção. Gente, passei aqui com a resposta para vocês. Mas vamos discutir aqui essa questão. Perdão por este pequeno acidente. Mas vamos discutir aqui essa questão, tá? Questão do ano de 2024. A biossegurança é essencial na prática odontológica para prevenir a transmissão de doenças infecciosas entre pacientes e profissionais. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. A primeira afirmativa, né? O uso de luvas descartáveis substitui a necessidade de higienização das mãos antes e após os procedimentos odontológicos? Segunda afirmação. A esterilização por calor úmido sob pressão, que é a autoclave, é considerada o método mais eficaz para a eliminação de micro-organismos, incluindo esporos bacterianos? Terceira afirmativa. Os equipamentos de proteção individual são barreiras físicas que protegem o profissional contra riscos biológicos durante a prática clínica? Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta. A. VFF. B. VVV. C. FVV. Ou D. FFV. E aí vocês vão e me confirmam qual é a resposta correta. Letra C, tá, gente? A primeira afirmativa está falsa, bem de acordo com o que a gente já discutiu. Pessoal, a lavagem e antisepsia das mãos, higienização das mãos, é antes de calçar as luvas e após a remoção das luvas e antes e depois de atender cada paciente. Isso aqui a banca já tem assim super firme essa afirmação e ela possivelmente estará presente sempre que ela puder, tá? E as outras duas afirmativas, pessoal, só para relembrar, né? A esterilização, a autoclave, é um método de esterilização por calor úmido, onde é o mais eficaz aqui para a gente conseguir eliminar todos os micro-organismos, inclusive os esporos bacterianos, desde que os procedimentos, né, prévios à esterilização tenham sido feitos de forma adequada, pois vocês já sabem, né, que se essa lavagem dos instrumentais não for feita de forma adequada, nós não vamos ter a efetiva esterilização. Tudo bem? E os EPIs, gente, são as nossas barreiras físicas, certo? Para nos proteger aí dos riscos biológicos que a gente acabou de falar, né? Que nós temos uma série de riscos ocupacionais e que a exposição a sangue, saliva e fluidos enquadram-se dentro dos riscos ocupacionais biológicos. E aí memorizem esses outros aqui, tá, gente? Porque também são importantes. Riscos mecânicos são os perfuro-cortantes, os riscos ergonômicos são as nossas posturas inadequadas, os riscos químicos, a exposição aos produtos, né, ali que a gente possa estar utilizando de maneira inadequada, sem luva, sem máscara, sem gorro. Os riscos em relação a físicos, né? Riscos físicos, radiação, temperatura da esterilização, ruído dos equipamentos, tá? Então, até você pegar um grau, né, de dentro de uma autoclave, e você não souber utilizar a autoclave de forma correta, você corre o risco ali de ter, se queimar seu dedo, né? Então, até esses detalhes aí, nós estamos submetidos. Bom, pessoal, essa próxima questão é do ano de 2023 e fala o seguinte. Observe os conceitos a seguir sobre biossegurança. Correlacione com a coluna ao lado e a seguir assinale a alternativa correta. Primeira, desinfecção. Segunda, né, número 1, enumere com o número 1, desinfecção. Com o número 2, degermação. Com o número 3, antisepsia.
E aí nós temos a primeira afirmativa, né? Ato de empregar uma substância para impedir a multiplicação de micro-organismos. Segunda afirmativa fala o seguinte: o uso de agentes que promovem a redução da maioria dos micro-organismos patogênicos, mas não todos, em superfícies e instrumentos. E a terceira afirmativa fala o seguinte: redução da microbiota da pele através de limpeza mecânica, acompanhada ou não de agentes com ação microbicida. E aí, gente, se a gente for correlacionar esses numerozinhos com essas colunas, qual seria a resposta correta? A letra A, que fala que é 1, 2 e 3, a letra B, que fala que é 2, 3, 1, a letra C, que fala 3, 1, 2, ou a letra D, que fala 2, 1, 3. E aí? Bom, pessoal, aqui nós temos um detalhe importante, tá? Aqui você não pode confundir. Por exemplo, a primeira afirmativa é número 3. Ato de empregar uma substância para impedir a multiplicação de micro-organismos. Ponto, acabou. Se isso é antisepsia. Tudo bem? A segunda afirmativa é a número 1. O uso de agentes que promovem redução da maioria de micro-organismos patogênicos, não todos, em superfícies e objetos. Qual é a resposta? Desinfecção, ou seja, né? Lembra que a gente sempre fala, por exemplo, de desinfecção de alto nível. Por exemplo, ali alguns materiais podem ser desinfectados com desinfecção de alto nível. Barará. Então, a gente está falando de materiais, de superfícies, de instrumentos. Já na última, a gente está falando de microbiota da pele, a gente está falando de degermação, redução da microbiota da pele, tá? Então, essa aqui, essa última, é degermação. E aí, eu vou recapitular com vocês aqui, tá, gente? Cada coisinha aqui. Ó, desinfecção tem por finalidade reduzir. Reduzir. Quando eu estou desinfectando, eu estou reduzindo a quantidade de micro-organismos, tá? Mas eu não estou eliminando completamente, tá? Devido à matéria orgânica que se encontra sobre o instrumental ou superfícies, tornando-o apto a ser manipulado, certo? Legal. É o processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos, com exceção de quem? Dos esporos bacterianos, de objetos e superfícies. Então, aqui, gente, desinfecção, objetos, superfícies e não elimina completamente, tá? Porque os esporos bacterianos, quem vai eliminá-los é outro método, tá? Não é a desinfecção. Aí, quando a gente fala de desgermação, lembra que existe lá o álcool, vamos supor aqui um produto que você vai usar, né, para tirar ali, né, no caso, por exemplo, mucosas não, pele, né, a pele, por exemplo. Nós vamos o quê? Remover ou reduzir os micro-organismos da pele, detritos, impurezas e sujidades. E aí vocês vão lembrar que tem sabão. Existe sabão sendo comercializado aí falando, eliminamos 99% dos germes, alguma coisa assim. Aí você lembra de sabão, de detergente, né? Então, aqui é a limpeza mecânica, com sabão, detergente, escovagem, por meio de agentes químicos antissépticos, tá? Então, degermação, mais especificamente, a gente está falando principalmente de remoção e redução de micro-organismos na pele, detritos, impurezas e sujidades. E a antisepsia, a gente está falando principalmente em pele e em mucosa, tá? Porque aí você vai lembrar do antisséptico, por exemplo, bucal. Aí você vai lembrar que o antisséptico bucal não é só na pele, tem na mucosa também, né? A gente usa ali para bochecho. Então, é o controle a partir do uso de substâncias bactericidas ou bacteriostáticas na pele ou na mucosa. É o processo físico-químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos, ou seja, novamente, não elimina esporos bacterianos. Quem é que vai eliminar esporos bacterianos? Aí a gente vai recapitular lá na frente quem é que vai fazer isso, tá bom? Gente,
Aqui é uma pergunta do ano de 2024 que fala o seguinte: qual método de desinfecção é mais adequado para superfícies não críticas na clínica odontológica? Aí você vai precisar recapitular os tipos de artigos, né? Artigos e materiais aí que a gente tem em relação à classificação quanto ao contato, né, com mucosa, sangue. A. Autoclavagem. B. Irradiação. C. Desinfetantes à base de álcool. Ou D. Uso de calor C. Qual é a resposta correta para a desinfecção, método de desinfecção que é mais adequado para superfícies não críticas, tá? E aí vamos recapitular que a desinfecção vai eliminar ali, aqui ó, sem eliminação completa dos micro-organismos. Qual é a resposta correta? Letra C, tá? Então aqui ele está falando para superfícies não críticas. O que é a superfície não crítica, gente? Vamos relembrar aqui uma coisa importante. Nós temos os artigos críticos, que são aqueles penetrantes, eles vão tocar, eles vão penetrar nos tecidos, tem contato com sangue. E quem é que vai ser necessário? Qual o método aqui que eu vou atuar? A esterilização, né, gente? Já nos artigos semicríticos, não tem contato com pele íntegra, tem contato, a gente tem ali pele não íntegra ou mucosa. Toca, mas não vai penetrar o tecido. Então, tem contato com saliva, eventualmente com sangue, mas aqui dá para a gente utilizar, tem alguns materiais, gente, que dá para a gente desinfectar com desinfecção de alto nível ou a esterilização, né? Sempre a gente vai preferir a esterilização, mas quando não dá, por exemplo, não dá para esterilizar o fotopolimerizador, né? Então, tem que ter aí o bom senso. Artigos não críticos, pele íntegra. Ou seja, desinfecção e esterilização de baixo nível é o suficiente para a gente conseguir ali atuar nesses materiais, né? Nesses artigos. E aí, gente, vamos relembrar que desinfecção de baixo nível vai eliminar bactérias, alguns vírus e fungos, exceto esporos, né? São os aldeídos e ácido peracético, por exemplo. Já de nível intermediário, a gente tem eliminação de bactérias e grande parte de vírus e fungos, exceto esporos novamente. E aí a gente já sobe para o álcool 70, né, para o hipoclorito de sódio. Quando a gente fala de desinfecção de alto nível, a gente já tem ali quaternário de armônio e o hipoclorito de sódio como exemplos, né, que vão eliminar todas as bactérias, vírus e fungos e um número bem alto de esporos, tá? Gente, lembrando para você que ainda não faz parte do Odon Concursos, que lá no Odon Concursos tem um módulo de biossegurança, tem todo esse conteúdo sendo aprofundado de uma maneira muito mais intensa, mas aqui neste momento é apenas uma revisão dos tópicos mais abrangentes, mais essenciais aqui, tudo bem? Mas lá, para você que tem interesse em entrar no Odon Concursos, aqui o QR Code para ter acesso, tudo bem? Gente, os artigos críticos, esterilização é o mais indicado. Os artigos semicríticos, desinfecção de alto nível ou esterilização. E os artigos não críticos, desinfecção de baixo nível já é o suficiente. Então, pessoal, vamos para a próxima questão. Questão do ano de 2024 fala o seguinte: o paciente chega ao consultório odontológico e expressa preocupação com a segurança e prevenção de infecções durante o tratamento. Ele pergunta referente aos métodos de esterilização utilizados para garantir que os instrumentos estejam livres de qualquer contaminação. O dentista explica ao paciente como sendo o mais eficaz para eliminar todos os micro-organismos, incluídos esporos bacterianos. Nos instrumentos utilizados é quem? A. Imersão em solução desinfetante. B. Esterilização em autoclave. C. Uso de calor seco. Ou D. Desinfecção com álcool 70. Olha como a pergunta mudou. Nós não estamos falando mais de métodos de desinfecção. A pergunta é em relação a métodos de esterilização. Então a pergunta mudou, agora o foco é outro. O foco já vem esterilização. Então nós temos que ter eliminação
de tudo, incluindo esporos bacterianos. Ou seja, a resposta correta é esterilização em autoclave, que vai ser o nosso material, o nosso instrumento, né? O nosso equipamento de escolha. Mas vamos recapitular que nós temos os desinfetantes aí, que tem ácido peracético, né? Formaldeído, com grande desvantagem em relação ao poder cancerígeno e tóxico, né? O gliceraldeído. E nós temos o calor seco, no caso aqui utilizado para alguns tipos de brocas, alicates ortodônticos, mas temos também ali o álcool 70, capaz de desnaturar proteínas, dissolver gordura. Isso aqui a gente está falando de uma maneira geral, recapitulando aí algumas coisas importantes, tá, gente, que a gente não tinha falado até então. Álcool 98 não é interessante porque ele evapora facilmente, né? Então, álcool 70 a gente vai usar o quê? Desinfecção de artigos de superfície, mas ele não é esporicida. Agora, quando a gente fala de autoclave, não. Agora, quando a gente fala de autoclave, calor úmido, a gente tem um tempo ali, tem temperaturas, tem tempo mínimo ali de 15 a 30 minutos, dependendo do tamanho do artigo, 121 graus Celsius a 123 graus Celsius. Após o ciclo completo, a autoclave vai ser mantida ali um pouquinho aberta para a gente ter a secagem completa, né? E o volume de carga é importante que esteja menos que 2/3 do volume da câmara, tá, gente? Porque não adianta a câmara você ter uma autoclave deste tamaninho e você enchê-la de um monte de material. Não dá. Não vai ocorrer a esterilização de forma correta. Agora, uma pergunta bem tranquila, gente, de 2024. Em que consiste a biossegurança em odontologia? Qual é a principal finalidade? É uma pergunta de técnico em higiene dentária, mas pode muito bem aparecer para você de uma maneira muito mais elaborada, né? Então vamos lá, a gente tem que saber o básico para poder acertar o difícil. Então, se a gente não conseguir responder o básico, fica difícil responder difícil, né? Então vamos lá. A. Garantir que todos os tratamentos sejam realizados ao menor custo possível, independentemente dos protocolos de segurança. Letra B. Fornecer conforto estético aos pacientes durante os procedimentos dentários. C. Implementar medidas para proteger profissionais e pacientes de riscos biológicos, químicos e físicos. Ou D. Priorizar procedimentos estéticos sobre procedimentos de saúde bucal. Gente, é a resposta mais tranquila do universo, tá? Implementar medidas para proteger todos nós aí, profissionais, pacientes daqueles riscos que a gente elencou. Então, tem que saber todos aqueles riscos lá que a gente falou. Agora, pessoal, a questão do ano de 2024, que fala o seguinte: a preparação e manutenção adequada das salas de atendimento odontológico são essenciais para garantir a eficiência dos procedimentos, a segurança dos pacientes e profissionais e o cumprimento das normas de biossegurança. O suprimento correto e a organização dos materiais necessários evita interrupções durante os atendimentos e contribui para a qualidade dos serviços prestados. Considerando as melhores práticas no preparo e manutenção das salas de atendimento odontológico, qual das seguintes afirmativas está correta? A. O planejamento antecipado dos procedimentos do dia, incluindo a verificação dos materiais e instrumentos necessários, promove um atendimento mais eficiente e seguro. Letra B. Limpeza e desinfecção das superfícies de trabalho devem ser realizadas apenas no início e no final do expediente, não sendo necessário retirar o processo, repetir o processo entre os atendimentos. C. A esterilização dos instrumentos pode ser feita semanalmente, desde que os instrumentos sejam armazenados em condições adequadas, eliminando a necessidade de esterilização a cada uso, após cada uso. Ou D. O controle do estoque de materiais pode ser realizado mensalmente, pois o consumo de suprimentos odontológicos é previsível e não exige verificações frequentes. Gente, a resposta correta é a letra A, tá? A única correta aqui, porque o restante aqui tá falando que não é necessário fazer esse processo entre os atendimentos. Ou seja, sim, né? A biossegurança tem que estar entre cada paciente. Na letra C está incorreto porque a gente tem que serializar cada uso, né, gente? Na letra D tá incorreto porque fala aí que não precisa de verificações constantes. Precisa sim do controle, né, dos materiais mensalmente. Questão do ano de 2024 fala o seguinte:
A descontaminação de superfícies e materiais em ambientes laboratoriais é uma prática essencial para garantir a segurança e eficácia das operações. Qual das seguintes práticas recomendadas para qual das seguintes práticas é recomendada para descontaminação de materiais potencialmente contaminados por agentes biológicos? Aí você vai precisar lembrar dos agentes biológicos, né? A. Descontaminar equipamentos de laboratório apenas após a manutenção. Letra B. Utilizar água destilada para desinfecção de superfície de trabalho. Letra C. Descontaminar todas as superfícies de trabalho diariamente, utilizando álcool 70 ou hipoclorito de sódio 0,1 a 1%. Ou letra D. Colocar vidraria quebrada e pipetas descartáveis diretamente no lixo comum. Gente, prática de biossegurança, né? Aqui tá falando, recomendada. Qual das seguintes práticas é recomendada para descontaminação de materiais contaminados com agentes biológicos, gente? Tá? Então, saliva, sangue, né? Fluidos ali. Nós queremos uma proteção. Então, nós precisamos descontaminar todas as superfícies de trabalho, gente, diariamente com o álcool 70 ou hipoclorito de sódio nessas concentrações aqui, mas a gente acaba preferindo aí, né, o álcool 70. E aí, pessoal, gostaram dessas questões de biossegurança? As questões de biossegurança aí dessa banca acabam sendo bem tranquilas, tá? Mas é importante que você tenha a possibilidade de recapitular de uma maneira mais aprofundada esse conteúdo, né? No que nós já falamos, do que já tem lá no nosso preparatório, né? Sobre aulas de biossegurança, para que você possa recapitular bem esse conteúdo. Então, agora nós vamos falar de questões de endodontia, tá? Vamos lá, gente. Questão do ano de 2023. A prescrição de antibióticos deve ser realizada com cautela, considerando as indicações adequadas para cada caso. Na endodontia, em situações de emergência, a prescrição dessa classe medicamentosa se aplica a alguns casos. Assinale a alternativa que indica corretamente a necessidade de prescrição de antibiótico. A. Pulpite irreversível, sintomática. Letra B. Necrose pulpar com rarefação periapical sugestiva de granuloma. Letra C. Tratamento endodôntico inadequado. Ou letra D, abscesso periarticular agudo com febre e prostração. E aí? A resposta correta? Resposta correta, pessoal. Letra D, né, gente? Ninguém vai prescrever antibiótico de maneira indiscriminada. Nós vamos prescrever antibióticos apenas naqueles casos onde nós temos condições, né, situações específicas do nosso paciente, onde seja indicado uma profilaxia antibiótica, ou naqueles casos onde o nosso paciente esteja apresentando sinais, né, condições associadas sistêmicas, ou seja, não está restrito ali, né, ao dente, já está um negócio sistêmico, que é o caso do abscesso periarticular agudo com febre e prostração. Ou seja, resposta correta, letra D. E aí eu recapitulo com vocês a importância de entender que o antibiótico não é indicado para todos os casos. Geralmente ele vai estar nessas situações que eu citei para vocês. Questão do ano de 2024, pessoal. A pulpite aguda, reversível. Aí vamos recapitular uma outra coisa importante, que, por exemplo, a pulpite irreversível sintomática, né? Ali você pode atuar com analgésico, por exemplo, né? Você não vai prescrever antibiótico por uma pulpite irreversível sintomática, se não tem nenhum sintoma, se não tem nenhuma condição que seja ali sistêmica envolvida. Quando a gente fala de necrose, né? Granuloma, geralmente são situações crônicas ali, nada tão exacerbado de quadro clínico. Agora, quando a gente fala de agudo, aí geralmente as coisas complicam um pouquinho mais, né? Principalmente no abscesso agudo. E aí, pessoal, vamos para a próxima questão. Pulpite aguda reversível é um estágio inicial de inflamação na polpa dental
que pode retornar ao estado normal se o agente patogênico, né, for removido. Qual dos seguintes tratamentos é indicado para uma pulpite aguda reversível? A. Extração. B. Antibiótico. C. Remoção do agente agressor ou proteção pulpar indireta ou direta. E letra D. Tratamento de canal. Gente, qual a resposta correta? Letra C, tá? Porque aqui a gente está falando de um quadro reversível, pessoal. Até a própria afirmativa já facilitou a sua vida e já te trouxe essa informação, que é um estágio inicial de inflamação da polpa. Ou seja, ela pode retornar ao estado original, ao estado normal. E aí, qual é o tratamento? Se é reversível, dá para reverter, dá para tirar o que está causando aquilo, que seria o agente agressor, o tecido cariado que tem ali, né? E fazer, de repente, algum procedimento de proteção. Tudo bem? Questão do ano de 2024. Um paciente chega ao consultório com uma dor intensa e contínua em um dente posterior. Após o exame clínico e radiográfico, o dentista identificou uma cárie profunda, próxima à polpa dentária. O teste de vitalidade pulpar indica resposta positiva, porém, é exacerbada ao frio e a dor persiste por alguns minutos após a remoção do estímulo. Após alguns minutos. Minutos é ótimo, né? Após alguns minutos. Considerando o quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável e qual seria o tratamento adequado, gente? A. Pulpite reversível. Remoção da cárie e restauração do dente. Letra B. Pulpite irreversível. Tratamento endodôntico. Tratamento de canal. Letra C. Necrose pulpar, exodontia e extração do dente. Ou letra D. Periodontite apical aguda e tratamento periodontal. Gente, a pergunta aqui, ó. Dor intensa e contínua em dente posterior. Cárie profunda próximo da polpa. Teste de vitalidade com resposta positiva, mas que demorou pra caramba. Demorou minutos, tá, gente? Minutos, não foram segundos. Então, o diagnóstico mais provável aqui é que o paciente esteja passando por uma pulpite irreversível e sintomática ainda, né? Porque ele está com teste de vitalidade pulpar, ele tem dor intensa, dor contínua, ele tem uma resposta que demora para cessar após a remoção do estímulo. Ou seja, não é uma necrose, porque a necrose ela é uma condição que não vai ter um quadro de dor, tá? A periodontite apical aguda geralmente vai estar correlacionada com aquele quadro ali, uma leve sensação de dente crescido também, né? Mas aqui a mais indicada, a remoção da cárie também não seria pulpite reversível, porque já tem dor contínua, né? Já dói bastante, mesmo depois da remoção do estímulo. Então, nenhuma das outras aqui se enquadra como correta. Questão do ano de 2024. A dor de origem pulpar pode ser provocada por diversos estímulos. A cidade alternativa que indica as descrições que caracterizam a dor causada por uma pulpite irreversível. Gente, A. Dor aguda, bem localizada, que cessa após a remoção do estímulo. Letra B. Dor difusa, persistente, que pode ser desencadeada espontaneamente e não cessa após a remoção do estímulo. Letra C. Dor aguda, que só ocorre durante a mastigação. Ou letra D. Dor leve, intermitente, facilmente aliviada com analgésicos comuns. Gente, pulpite irreversível, nunca pode esquecer. Dor espontânea ali, dor contínua, uma dor ali que costuma não passar após a remoção do estímulo, né? A gente tem um teste de vitalidade com resposta mais demorada. A gente tem um paciente ali que reclama, né? Que não, mesmo ali removendo o estímulo, por exemplo, água gelada, uma água quente, né? O café, no caso, né? Ele continua sentindo mesmo depois de remover o estímulo. Não passa com medicamento. Ou seja, é uma dor difusa, persistente, que pode ser desencadeada espontaneamente. Não cessa após a remoção do estímulo. A B é a mais correta, gente, tá? Coisa muito localizadinha ali, que cessa após o estímulo, que é só uma dor aguda. É mais pulpite reversível. Quando a gente fala ali de dor durante a mastigação, já pode ali enquadrar em alguma situação ali
de pericementite, né? De algo do tipo, mas ainda não caracteriza ali irreversível. Dor leve. Não, dor leve não, né, gente? Agora, se fosse dor leve, aliviada com analgésico, até poderia pensar em pulpite reversível. Só que, gente, intermitente é uma dor que vai e volta, tá? E aí, tem que observar aí, tudo bem? Porque a pulpite reversível, ela vai ter essa característica de dores intermitentes, dor aguda, dor pulsátil, dor intensa, vários sintomas aí associados. Tudo bem, gente? Próxima pergunta do ano de 2024. Ó, a necrose pulpar é uma condição em que a polpa dentária perdeu sua vitalidade. Sobre a necrose, julga as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas, tá, gente? A primeira afirmativa diz o seguinte: a necrose pulpar é frequentemente dolorosa antes de acometer o ligamento periodontal. A segunda afirmativa diz que a necrose pulpar não tratada pode causar periodontite apical aguda. A terceira afirmativa diz que a endodontia é o tratamento mais indicado para dente com necrose pulpar e ápice fechado. E aí ele pergunta: assinale a alternativa cuja ordem de julgamento está correta. A. FVV. B. FFF. C. VFF. D. VVV. Ou é FFV? Qual seria a resposta correta, gente? Resposta correta, letra A. A primeira afirmativa está incorreta. A necrose pulpar é frequentemente dolorosa antes de acometer o ligamento periodontal. Não, gente, ela é assintomática, a necrose, tá? A resposta tá correta quando a gente fala que a necrose não tratada pode sim evoluir para uma periodontia apical aguda, tá, gente? E a endodontia é o tratamento mais indicado para dente com necrose pulpar e ápice fechado. Sim, tá certinho, tá? Porque o manejo de dentes permanentes jovens tem um tratamento todo específico lá da odontopediatria, então não entra aqui no ponto, por isso que cita aqui ápice fechado. Tudo bem? Próxima pergunta do ano de 2024. As patologias pulpares e periapicais exigem diagnóstico preciso e tratamento adequado para preservar a saúde bucal, né? Qual das alternativas abaixo representa uma conduta correta no manejo dessas alterações? A. Em caso de necrose pulpar com lesão periapical, o tratamento indicado é a pulpectomia parcial para remover apenas o tecido infectado coronal, preservando a porção radicular. Letra B. A pulpotomia é indicada em dentes permanentes jovens, com inflamação pulpar irreversível, limitada à coroa, visando manter a vitalidade radicular e permitir o desenvolvimento apical. Letra C. A reabsorção interna ativa requer intervenção imediata, com obturação do canal radicular, sem necessidade de medicação intracanal, pois o processo é autolimitado. Letra D. A lesão periapical crônica sempre tem sintomas clínicos significativos, sendo facilmente identificada a sintomatologia do paciente. Gente, qual a resposta correta? A resposta correta é a letra B, tá, gente? A pulpotomia é indicada em dentes permanentes jovens com inflamação pulpar irreversível que está limitada aonde, gente? A câmara pulpar, a porção coronária. O restante está tudo vital, tá? Então, a gente faz a pulpotomia na finalidade de permitir que esse desenvolvimento radicular aconteça, né? Esse desenvolvimento do ápice. Já a alternativa A, a gente já não pode falar a mesma coisa, porque aqui ele fala, ó, necrose, gente, necrose não, necrose a gente já vai ter outra situação, tá? Uma coisa é a pulpotomia, que ainda tem ali ainda está limitada à coroa. Agora, quando é necrose, gente, necrosou tudo, então acabou-se a história, não tem essa, não. É tratamento endodôntico, sim. A letra C, ele fala de não haver o uso da medicação. Gente, medicação intracanal, tá? Vai ter suas indicações, sim.
Então, a medicação intracanal ela pode ser utilizada sim, sem contraindicações. E na letra D, a lesão periapical crônica. Vai ter uma dor, um quadro ali significativo? Não, a gente já falou que tudo que é agudo tende a ter dor e tudo que é crônico tende a ser um pouco mais assintomático, né? Então, aqui a gente não vai ter esses sintomas clínicos significativos ali presentes, tá? Questão de 2024. Um paciente compareceu ao consultório em caráter de urgência após sofrer um traumatismo dentário durante uma partida de futebol. Ao exame clínico, foi observado que se tratava de uma fratura de esmalte dentina, sem exposição pulpar. Porém, muito próximo da polpa, sendo possível ver, por transparência da dentina, a região rosada. Então, a conduta a ser realizada é qual, gente? A pulpectomia e restauração com resina composta em seção única. B. Pulpotomia e restauração com pino de fibra de vidro. C. Base de hidróxido de cálcio e restauração provisória para tratamento expectante. Letra D. Restauração com resina composta sem necessidade de tratamento expectante. Gente, ele fez aqui, ó. Teve um traumatismo e observou-se que tinha uma fratura de esmalte dentina, mas não teve exposição pulpar, gente. Estava muito perto da polpa, muito próximo da polpa. Por transparência, a gente vê o rosado, mas a gente não tem exposição pulpar. Qual que vai ser a resposta correta? Seguindo os protocolos, né, de proteção pulpar, vai ter que colocar ali uma base de hidróxido de cálcio e uma restauração provisória para fazer esse tratamento expectante, seguindo aquelas recomendações que a gente fala em relação ao que alguns autores ainda preconizam, certo? Mas não tem como indicar pulpectomia, gente, por quê? A gente não vai fazer um tratamento endodôntico radical em um dente que não teve nem exposição pulpar, né? Pulpotomia, tá? Então, ele fala aqui, ó, muito próximo da polpa, né? E também não vai fazer a restauração em resina composta direto nesse dente aí, transparente a polpa desse jeito. Se a gente for seguir os autores, né, que esses concursos, essas questões se baseiam, a gente vai sim fazer uma base de hidróxido de cálcio. Bom, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado de recapitular esses conteúdos super interessantes aí de endodontia e de biossegurança do Instituto Access. E quero convidá-los aí, né, que ainda não faz parte do Odon Concurso, pessoal. Todo esse conteúdo aqui, ele é aprofundado, ele é abordado em várias aulas, né? E que você possa fazer parte também da nossa equipe, para você que já faz parte. Importante recapitular principalmente esses assuntos, mas não deixar de estudar todos os outros assuntos, porque qualquer conteúdo aí importante pode sim aparecer na sua prova. Grande abraço, pessoal, e até a próxima!